Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E logo em seguida vamos estar ouvindo mais um louvor com a irmã Sara. E após o louvor vamos estar servindo ao Senhor com as nossas... Após a mensagem vamos estar ouvindo mais um louvor e servindo ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Todos que encontraram Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. Todos já encontraram, amém? Leiamos então a palavra do Senhor. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A leitura, meus irmãos, ela é mais extensa, ela vai até o versículo 11, mas eu vou resumir até o verso de número 4 para a nossa meditação nessa noite, amém? Mas não se preocupe não que a gente vai dar uma passeada por estes versículos. Meus irmãos, essa mesma referência que eu acabei de ler, da tentação de Jesus, você vai encontrar ela em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Você vai encontrar também ela em Lucas, capítulo 4, de verso 1 ao verso de número 13. Nos três evangelhos sinóticos, todos três eles narram, dão informações precisas do acontecimento. Só que entre Lucas e Mateus, eles escrevem com mais intensidade. Eles dão mais esclarecimento do episódio que aconteceu. Só que Marcos, ele dá um relato apenas em 2 versículos, que é o 12 e o 13 do capítulo 1. Mas, quando a gente estuda o capítulo 4 de Mateus, o capítulo 4 de Lucas, a gente vai encontrar aqui algumas informações que eu preciso passar para os meus amados irmãos nesta noite. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a Bíblia diz que Jesus ele sai do Jordão, automaticamente o Espírito Santo, e assim diz a minha Bíblia e a sua Bíblia, o levou para o deserto para ser tentado. Aí alguém poderia argumentar e dizer nesta noite, mas a Bíblia diz que lá no capítulo 1 do livro de Tiago, e o verso de número 13, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque ele também não pode ser tentado pelo mal. Mas a própria Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo, no capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, ele levou Jesus para o deserto para ser tentado. E ele, nesse período, ele jejuou 40 dias e 40 noites, os quais, já no fim desses dias, ele teve fome. A gente vai ver 3 tipos desse jejum na Bíblia Sagrada. A gente vai ver o jejum de Moisés, quando ele passou 40 dias também no Monte Sinai, 40 noites. A gente vai ver o jejum de Elias, né, que ele jejuou também 40 dias caminhando no deserto. E também a gente vai ver esse jejum de Jesus, 40 dias e 40 noites. Mas bem, essa noite eu não quero falar sobre o jejum de Jesus, mas eu quero falar sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. Lucas narra que ele, sendo tentado, ele estava no meio das feras, né? E vieram os anjos de Deus e o serviram. Se tiver enganado é Lucas ou é Marcos. Mas Mateus, ele registra que Jesus ele foi 3 vezes tentado pelo diabo. A primeira tentação de Jesus que a gente vê ele foi tentado, a primeira tentação de Jesus, ele foi tentado quando ele sentiu fome, aonde o Satanás chegou para ele e disse: manda que essas pedras se transformem em pães. Por que o diabo tentou Jesus? A primeira tentação foi logo dirigida: manda que estas pedras se tornem em pães. Porque, irmão, ele pegou o lado mais frágil. Qual foi? O lado da fome. Satanás, ele conhece o ser humano muito bem. Ele sabe das fraquezas humanas. Ele sabe naquilo que eu sou tentado, naquilo que você é tentado. Ele sabe, ele conhece as nossas fragilidades. E ele, conhecendo a fragilidade humana, e ele sabendo que Jesus, embora fosse o Filho de Deus,
mas ele também era homem, ele tentou, de todas as maneiras, apanhá-lo pelo lado que ele sentiu, que foi a fome. Mas por que ele tentou Jesus nesse quesito? Irmãos, lembra daquele episódio, lá na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, livro de Gênesis, eu esqueci o capítulo e a referência, que quando Esaú, após ele ter vindo do campo, sentindo muita fome, ele foi tentado, e na tentação dele, ele cedeu essa tentação e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentinhas. A Bíblia deixa bem claro que Jacó tinha feito um cozidão lá, né, digamos assim, não sei se tinha macaxeira dentro, mas ele fez um cozidão, e quando Esaú chegou, ele disse: rapaz, eu estou com fome, será possível que tu vai deixar eu morrer de fome? Jacó, esperto, disse: não, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, e eu te darei o cozidão, né? Em outras palavras, o que foi que aconteceu? Ele vendeu por um prato de lentinha. E o escritor aos Hebreus diz que, embora ele buscou, teve remorso e buscou com arrependimento, mas não alcançou, porque ele vendeu algo que era particular e algo que era dele, o direito de primogenitura. E quando a gente vê aqui, Satanás também tentou negociar com Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: olha, manda que essas pedras se transformem em pães, porque se você está com fome, você tem poder para fazer isso. Outra coisa interessante que eu descobri nesse texto aqui, irmãos, é que o Satanás estava tentando ele, sabendo ele que era o Filho de Deus. Preste bem atenção no que o diabo diz para Jesus. Ele disse: olha, se tu és o Filho de Deus, alguém poderia dizer que talvez ele estaria argumentando, ou dizendo: não, tu não és um filho de Deus, porque se tu fosse o Filho de Deus, tu mandaria que estas pedras se tornassem em pães. Mas ali, irmão, ele estava dizendo, nas entrelinhas, dizendo para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, tu tem todo o poder para mandar que essas pedras se tornem em pães. E por que se tu é o Filho de Deus, tu está aí passando fome? Se tu é o Filho de Deus, tu não pode passar fome, porque tu é o Filho de Deus. Irmão, esse texto aqui, ele abre a mente da gente para uma interpretação bem profunda. Então, Satanás, irmão, ele tentou apanhar Jesus de todas as formas, mas Jesus, irmãos, como ele tinha jejuado 40 dias, e ele também era o Filho do Deus Altíssimo, ele não desviou o foco do plano que Deus tinha para a sua vida. E qual era o plano que Deus tinha para a vida de Jesus? O caminho do Gólgota, o caminho da cruz. Jesus, ele veio para morrer. Jesus, ele veio para caminhar e morrer na cruz pelos nossos pecados. Se Jesus tivesse mandado aquelas pedras se transformarem em pães, ali, meu irmão, já estava arruinado o projeto da redenção, da salvação, do resgate do ser humano, e eu e nem você não estaríamos aqui glorificando o nome do Senhor. Mas porque Jesus não perdeu o foco, ele não perdeu o foco de maneira nenhuma, ele se manteve firme no seu propósito. Ele disse com as seguintes palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você pergunta: o que Jesus disse? Está na Bíblia? Está. Deuteronômio, capítulo de número 8, o versículo de número 3. Se eu não estiver enganado, já na última parte do versículo está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode dar um glória a Deus? E Satanás, irmão, ele é sagaz. O bicho é inteligente, irmão. O bicho tem a sagacidade. Por isso que o nome dele é Satanás. A palavra Satanás significa, né, tentador, acusador. Enfim, Satanás, ele usa agora de outro artifício. Qual foi o artifício que ele usou agora? Agora ele pega Jesus e coloca ele sobre o pináculo do templo. Irmão, esse pináculo do templo aqui foi o templo que estava dentro de Jerusalém. Já o pináculo, possivelmente alguns teólogos chegam a dizer que era a parte mais alta que estava dentro da cidade santa, que era o pináculo do templo. A gente tem que entender algo interessante sobre o templo. O templo, ele foi construído por Salomão, depois ele foi reformado por Esdras e Neemias, depois a invasão de Nabucodonosor, da Babilônia, e depois Herodes, porque Herodes era mau, Herodes era ruim. E Herodes, ele querendo ganhar status no meio dos judeus, ele novamente mandou reformar o templo.
Ele usou recursos do seu governo para reconstruir o templo, ou seja, para fazer com que o templo ficasse mais bonito, mais luxuoso, para que ele ganhasse status no meio dos judeus. Então, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus para o pináculo do templo e disse assim, ó: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, para que não tropece em alguma pedra. Esta referência, meu irmão, está no Salmo de número 91, verso de número, ou é o 10 ou é o 11. Alguém confere para mim, por favor. Ou é o 10 ou é o 11 do Salmo 91. Então, ele tentou Jesus a usar a sua autoridade em um tempo indevido. Pastor, eu não entendi. Explique para você, foca em mim, dá um zoom. Explique e preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele fez com que Jesus usasse a sua autoridade em vão. Porque bastava Jesus dizer assim: olha, anjos, venham aqui e me socorre, que os anjos chegariam lá e socorressem ele. Outra coisa interessante que a gente precisa prestar atenção: o templo, ele ficava dentro de Jerusalém, e possivelmente as pessoas estavam passando por ali. E se alguém visse Jesus pulando, né, se jogando lá de cima do templo, e ele gritasse: anjos, venham aqui, me socorre, o que ia acontecer? As pessoas adorariam ele, reconheceriam ele como filho de Deus. Entretanto, não iam reconhecer ele pelo seu sacrifício no Calvário, mas sim como um sinal que ele estava dando da sua divindade e do que ele também era filho de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo de número 16, do verso de número 1 ao verso de número 6, a Bíblia diz que chega os fariseus e os saduceus e começaram a dizer: faz um sinal para que a gente acredite que você é o Filho de Deus. E Jesus diz: uma geração má e incrédula pede um sinal, e nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. O que Jesus estava querendo dizer? Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, e assim também ele estava dizendo: o Filho do Homem também passará 3 dias no seio da terra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, o Filho do Homem vai morrer, mas também o Filho do Homem há de ressuscitar ao 3º dia. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Então, meu irmão, Jesus, ele foi tentado a se atirar de cima do pináculo do templo para mostrar um sinal. E outra coisa interessante, isso aqui, meus amados irmãos, abre aspas, que eu quero falar algo interessante nesta noite. Quantas e quantas pessoas tem se atirado de cima de prédio, de cima de torre, tem colocado a corda no pescoço para dar cabo da sua vida. Era como se Satanás estivesse dizendo para Jesus: Jesus, se tu pular daqui, está tudo resolvido. O povo vai te reconhecer como Deus, e não precisa mais tu ir para o Calvário morrer por ninguém. Irmãos, olha, Satanás é mentiroso. Satanás tem enganado muita gente tem caído nas armadilhas de Satanás. A Bíblia diz, né, em João 10:10, que o ladrão se não veio para matar, roubar e destruir. Embora o texto seja, a interpretação do texto seja levado sobre um mau pastor, sobre um lobo, mas Jesus disse lá na última parte do versículo: eu vim para vos dar vida, e vida com abundância. Quero dizer para você, não sei se você está acompanhando o culto neste momento, ou se você vai assistir ou amanhã, ou depois, ou ano que vem, eu não sei, mas eu quero dizer para você, que se Satanás está dizendo para você tirar a sua vida, não faça isso, porque Jesus, ele pode te dar vida e vida com abundância. Nós já recebemos nova vida de Jesus, e eu pergunto para você: quem já recebeu nova vida dele aí? Você não recebeu uma vida qualquer, você recebeu foi uma vida gerada, que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra tentação de Jesus, meu irmão, é quando Jesus, o Satanás viu que não conseguiu apanhar ele, quando ele se jogasse do pináculo do templo, e o próprio Satanás disse para ele, né, porque está escrito, ele usou uma passagem que está nos Salmos, no Salmo de número 91, verso 11, né? 11, obrigado. No verso de número 11, né? Porque dará ordem aos teus anjos para que te guarde e para que não tropece nem
em alguma pedra. Então, o Satanás usou a palavra de Deus para convencer Jesus. E Jesus também automaticamente usou a palavra para rebater: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Eu convido você, meu irmão, a fechar os teus olhos só por alguns minutos. Por que eu estou pedindo? Pastor, você quer emocionar a gente? Não, irmão, eu não estou aqui para emocionar ninguém, não. Eu estou aqui para pregar a Bíblia para você nessa noite. Mas eu quero que você feche os olhos com um símbolo de adoração e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Você, meu irmão, tem todo motivo para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele te salvou, Ele te resgatou e Ele te comprou com sangue precioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terceira tentação de Jesus, vai para cá. A terceira tentação de Jesus. E agora o diabo, como não conseguiu nada nem na primeira e nem na segunda, agora ele vai para a terceira via. Qual é? Levou ele para um alto monte, para um monte alto. Alguns poderiam até argumentar: ele levou lá para o monte Everest, não sei. Mas o monte que ele fala aqui não tem localização. Geograficamente não tem nenhum ponto de referência para se dizer que era o monte Everest, era o pico da neblina, ou o monte Ararat, que fica no norte da Turquia. Ninguém sabe dizer qual era o monte, mas a Bíblia deixa bem clara que ele levou ele no alto monte. Chegando lá, ele mostrou para ele: olha, está vendo aí os reinos? Está vendo a glória de todos estes reinos? Se tu te ajoelhares e me adorares, eu te darei tudo isso, porque a mim foi entregue. Outra mentira do cão. Porque a Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Aleluia. Ele pode, meu irmão, querer enganar as pessoas, convencer. Ele tem convencido muitas pessoas. E ele tentou Jesus, para que Jesus o cultuasse e o adorasse, para que Jesus o reverenciasse como uma divindade. Mas automaticamente Jesus novamente recusa a proposta de Satanás. Qual era a proposta? A proposta de Jesus: o cultuar, o adorar. Três coisas interessantes a gente aprende quando Satanás tenta Jesus na terceira tentação. Qual é? A primeira, Satanás o tentou pela ganância. Sabia? Ele tentou ele pela ganância, tentou apanhá-lo pela ganância. Ó, tá vendo a glória dos reinos? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, olha para cá. Agora, o que eu vou dizer que é interessante e o que eu vou dizer que é profundo: quantas e quantas pessoas têm feito pacto com o diabo por causa de ganância? Quantas pessoas têm vendido a sua alma para Satanás por causa de ganância? Paulo, escrevendo a Timóteo, não sei se é no primeiro livro ou no segundo livro, ele diz que o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Eu não estou dizendo aqui que ninguém pode ser rico. Oxalá se todo o povo de Deus fosse bem de vida, todo mundo vivesse bem, todo mundo fosse bem sucedido na vida, mas entretanto que não se esquecesse de Jesus. Porque às vezes tem pessoas que quando está em uma alta posição, automaticamente já se esquece de Jesus, já nega Jesus, já diz um não para Jesus, e agora vai viver a vida na farra, no forró. Então vai viver a vida assim como ele quer viver, conforme os seus desejos e os anseios da sua alma. Então, irmão, muita gente tem caído na armadilha de Satanás por causa da ganância, tem vendido as suas famílias. Eu já vi uma conversa, eu também não tenho certeza, que diz que tem alguém que quando vai fazer um pacto com o maligno, diz que pega o primeiro filho da família e vende para o diabo. Eu não sei afirmar, até porque eu nunca li nada sobre isso, também nunca conversei com nenhum satanista, alguém que fez pacto para ver se de verdade ou de fato se procede um assunto. Mas muita gente, irmão, quantos famosos, pastor, você conhece algum? Não posso falar nada. Pastor, você sabe de alguém? Também não sei. Mas quantas pessoas famosas, bem sucedidas no reino do mundo aí, têm se vendido por causa da ganância? E infelizmente, irmão, no meio do povo de Deus, tem muita gente caindo na armadilha de Satanás por conta da ganância. Cuidado, meu irmão. Nem tudo que chega de mão beijada às tuas mãos é de Deus. Nem tudo que chega na facilidade às tuas mãos
Nem tudo que chega fácil é de Deus. Eu acredito, irmão, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Ninguém ganha nada de mão beijada. Toda pessoa bem-sucedida na vida, ele estudou, ele ralou, ele passou noites e noites, talvez acordada, trabalhando para que pudesse conquistar algo na vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que Satanás quis fazer com que Jesus fizesse um pacto maldito. Adorar ao diabo, em vez de adorar a Deus. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmão, nesta terceira tentação é que Satanás tentou Jesus a dar culto a quem não merece culto. Aleluia. Você entendeu? Repito, ele tentou Jesus a dar culto a quem não merece culto. Quantas e quantas pessoas estão ao mundo afora, dando culto ao diabo? Irmão, tem até, eu não lembro se é um país da América do Sul, lá tem uma estátua, irmão, é dedicada ao diabo. Eu esqueci o país agora, da América do Sul. Ergueram um monumento em homenagem ao diabo. Existe já a igreja do diabo no Brasil, irmãos. Muita gente tem prestado culto a Satanás, mas eu entendo pela Bíblia que o culto verdadeiro e genuíno, ele é para Deus e somente para a sua glória. Aí, meu irmão, Jesus não quis conversa com Satanás. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, somente a Deus dará culto. Tem pessoas que dão culto para jogadores de futebol. É meu ídolo. Tem gente que cultua, faz o culto para cantores. É meu ídolo, é minha ídola. Meu irmão, não existe isso. O culto é para Deus. Tem pessoas que cultuam o corpo. Não, o corpo é só uma carcaça aonde habita a alma e o espírito. E se a alma não se converter, quando morrer vai ser lançada a alma e o espírito no inferno. Mas a alma que se converte ao Senhor, tanto a alma como o espírito e o corpo, serão e chegarão na eternidade, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O culto só é para Deus, irmãos. Eu vou falar uma doidice aqui, mas não é doidice que eu vou falar, não. É uma verdade. Às vezes, irmão, tem pessoas que quando chega um cantor reconhecido, onde é nem famoso, reconhecido na igreja, meu irmão, parece que chegou Jesus. Um pregador famoso, parece que chegou Jesus, irmão, é um mortal, como eu e como você, mas com um detalhe. Qual é o detalhe? Ele busca mais a Deus do que muitos de nós, e por ele buscar a Deus, e por ela invocar o nome do Senhor, Deus dá graça para que seja usado, ou através da ministração da palavra, ou através do louvor. Mas somente a Deus dará culto. Quem veio dar culto ao Senhor nesta noite? Quem veio cultuar o Senhor nesta noite? É um culto de missões, mas quem veio cultuar o Senhor nesta noite? Eu vou perguntar mais uma vez, que você parece que não entendeu não. Quem veio prestar culto ao Senhor nesta noite? Aleluia! Aleluia, e eu convido você a adorar. Adore. A adoração faz parte do culto. O culto ele é feito com louvores. O culto é feito com cânticos espirituais. O culto é feito com a leitura da palavra ou estudo sistemático da palavra. O culto é feito com adoração. O culto é feito pelos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Há alguns céticos por aí pregando que o culto tem que ter reverência total, que ninguém pode dar glória, que ninguém pode falar em línguas estranhas. Eu conheço um culto, meu irmão, aonde a gente manifesta a honra e a glória ao Senhor. A honra e a glória ao Senhor. Aleluia. Quem veio adorar nessa noite?
Quem veio adorar, eu convido você mais uma vez, feche os seus olhos e adore. Irmão, parece que você ainda não está entendendo o clima do culto nesta noite, não, irmão. O irmão já cantou, a irmã já cantou sobre adoração. E por que muitas das vezes o povo de Deus está cantando, a irmã está cantando, o irmão está cantando, e o povo não adora? É porque, irmão, ainda não entrou no clima do culto, e possivelmente não veio oferecer um culto. Talvez veio assistir, mas oferecer não. O povo de Deus não vem para assistir. O povo de Deus, ele vem à casa do Senhor é para cultuar, é para reverenciar, é para adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu encerro dizendo a seguinte frase: se Jesus tivesse cedido uma das 3 tentações que o diabo lançou sobre ele, o projeto da salvação estaria arruinado. Não haveria mais o projeto da salvação. Porque, irmão, Deus, ele deixou e permitiu que Jesus fosse para o deserto, porque Deus, ele sabia que o filho dele não abriria mão do projeto de resgate. Lembra daquela expressão que está lá em Isaías 6, né? Que existe ali uma discussão teológica. Alguns dizem que foi o próprio Isaías que falou. Outro diz que foi o próprio Filho de Deus que falou. Onde ele pergunta: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E aquela voz responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns teólogos dizem que ali é a voz do próprio Isaías se prontificando para profetizar a nação. E outros argumentam que aquela profecia ali é dirigida pelo próprio Filho de Deus, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, o projeto de resgate e o projeto da salvação estaria totalmente aniquilado se Jesus tivesse aceitado as tentações. Quero dizer para você que Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, verso 13. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua concupiscência e paixões que está reinando no coração. A Bíblia diz, no mesmo capítulo, versículo: porque ele não pode ser tentado pelo mal. Aí o escritor diz: se alguém diz que está sendo tentado, recorra a Jesus. Se eu não estiver enganado, parece que é Hebreus 4,15. A Bíblia diz que aqueles que são tentados podem recorrer ao sumo sacerdote, porque ele em tudo foi tentado, e sendo ele tentado, é também poderoso para socorrer os que são tentados. Se você está sendo tentado pelas tuas paixões, aleluia, se as tuas paixões estão permitindo que você seja tentado, recorra a Jesus nesta noite, corra para Ele. Se você está sendo tentado, né? Isso não é para existir. Se você está sendo tentado a enganar, a mentir, a roubar, a se prostituir, não ceda. Porque a Bíblia diz, irmão, qualquer pecado que o homem comete fora do corpo, em outras palavras, qualquer pecado que o homem comete através da língua é contra Deus. Mas o pecado da prostituição, do adultério, é o pecado contra o santuário de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele mora, ele habita em nós. E se alguém destruir o tabernáculo de Deus, Deus também o destruirá. Está lá em 1 Coríntios, não sei se é o 6 ou é o 7. Vão entender, amém? Então está sendo tentado, corra para Jesus. Ele é o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, ele é poderoso para socorrer a qualquer um que se sentir tentado. E o diabo, irmão, ele traz armadilhas. E não é armadilhas pequenas, não. São armadilhas bem feitas para destruir o povo de Deus. Quero fazer uma oração neste momento. E a cantora já se prepara para louvar a Deus, porque enquanto ela estiver louvando, nós iremos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Curva sua cabeça. Olha o quanto Jesus foi tentado. Irmão, a tentação de Jesus não foi só na cruz, não. Durante todo o seu ministério, ele foi tentado. Deus, ele sabia e reconhecia
que o seu filho jamais se deixaria ser levado pela tentação. Embora Deus sabia que ele era perfeitamente humano, e ele também tinha a sua parte divina, mas a Bíblia diz lá em Filipenses 2, que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele esvaziou-se da sua majestade, da sua divindade, e assumiu a posição de servo e obediência. Deus sabia que o seu filho, ele sendo perfeitamente humano, não abriria mão da cruz, porque ele nasceu com um propósito. E qual foi o propósito que ele nasceu? De dar sua vida em resgate por muitos. Lá no Evangelho de João, eu não sei se é o capítulo 5, 15, ou 16 ou 17, Jesus faz uma oração. Ele diz: Senhor, eu oro por estes, mas oro também por tantos quanto hão de te conhecer. Na oração sacerdotal de Jesus, Jesus estava orando por mim, Jesus já estava orando pela mocidade, pelas crianças, pelos adolescentes, pelas irmãs do círculo de oração, pelos irmãos, pelos varões, pela banda. Jesus estava orando pelos auxiliares. Por quê? Porque nós conhecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus nos deu a oportunidade, Ele me deu essa oportunidade de conhecê-lo. Ele te deu essa oportunidade de conhecê-lo. Não abra mão dessa salvação que é preciosa. Alguém pode até zombar de você, como já zombaram de mim. Rapaz, os crentes dizem que estão salvos, só se for salvo da boca da onça, né? Os crentes dizem que vão para o céu, né? Diz que essa parte, no interior onde eu moro, cheio de coisa. O pessoal diz que essa parte de cima do céu é o céu da boca, né? O pessoal agora gosta de debochar da nossa fé, de zombar da nossa fé. Mas nós temos uma esperança, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 19. Firme como a âncora. O navio, meu irmão, ele pode estar no meio do mar, do oceano. Seja o Atlântico, o Pacífico, o Índico, seja o oceano qual for. Mas quando ele lança a âncora, aquela âncora vai caçar um lugar onde vai se fixar. E o navio pode até ser açoitado por tempestade, por um tsunami, pelas ondas do mar. Mas ele pode balançar para um lado, para o outro, mas ele está firme ali, fixo. Assim é a minha esperança e a tua esperança em Deus. Quantos precisam de oração? Curva sua cabeça. Mas antes de orar, curva sua cabeça e interceda, por favor. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus nesta noite? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite? Alguém porventura? Se tiver alguém, faça assim com a mão. Você que talvez chegou aí após as apresentações, você que chegou aqui após o início do culto, o culto já estava em andamento, e talvez você entrou de forma tranquilamente, de forma discreta, para que ninguém visse você, e você veio e sentou. Se tiver alguém que chegou desta forma, desta maneira, eu te convido a te render a Jesus, te renda a Jesus. Não resista mais. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, eu não sei se é o capítulo 2, o 3, ou é o 3 e 2, eu troco as informações. Diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como fizeram os vossos pais lá no deserto, e um bocado deles caíram mortos. Digo para você, meu irmão, agora eu me volto para a igreja do Senhor amado. Breve Cristo aparecerá entre as nuvens para buscar a sua igreja. Igreja do Deus vivo, Deus santo e do Deus todo-poderoso. Não endureça os vossos corações com coisas fúteis dessa vida. Não deixe, não permita que os vossos corações sejam enegrecidos por este mundo. Igreja do Senhor Jesus, há uma habitação que já está preparada para o povo de Deus. Não endureçai os vossos corações. Não se apartem da presença do Senhor,
porque em brevemente a trombeta tocará. Eu tenho essa esperança. Quem tem essa esperança? Quem quer ser participante desta esperança e quer entrar no céu e ver a entrada triunfante da igreja na glória, aleluia! Abandone o teu pecado que te acusa de dia e de noite e volta-te para o Senhor. Abandone. Você pode pecar com a intenção de se arrepender amanhã, mas não é arrependimento não, meu irmão, isso é remorso. O arrependimento genuíno e verdadeiro é deixar de vez o pecado. Mesmo que as tentações venham, mesmo que você seja hostilizado pelas tentações, você vai resistir, porque o Espírito do Senhor te dará força e capacidade sobrenatural para você resistir. Entrega a tua vida de vez para Jesus, meu irmão. Pastor, por que o senhor está dizendo isso, irmão? Eu não ia nem falar isso, mas eu acredito que isso é do Senhor. Entrega a tua vida de vez para Cristo. Os prazeres deste mundo, eles são efêmeros, eles são passageiros, transitórios. Mas a glória que há de ser revelada, meu irmão, lá na eternidade, ela já foi revelada em Jesus. Mas aquilo que nós vamos ver lá na eternidade nem se compara com os prazeres transitórios desta vida. Para você que está acompanhando o culto nesta noite, ou para você que vai assistir hoje, ou amanhã, ou ano que vem, ouça as minhas palavras e atente bem os ouvidos. Quem morrer em pecado vai para o inferno. Tem conversa não, irmão. Lá não tem purgatório. Uma vez, irmão, eu sorri tanto de um pregador lá em Vitorino Freire. Estava na feira, dia de sábado tinha feira em Vitorino, e nessa época eu era camelô, trabalhava com meu primo. Aí nós estávamos na feira lá em Vitorino Freire, tinha um pregador lá, e falou assim: muita gente diz que existe purgatório. Aí ele disse: purgatório eu só vi em um lugar, e é em barriga de cachorro, lá é cheio de purga. Eu achei engraçado, bem cômico a forma como ele falou. Mas essa ideia de purgatório que foi inventado pela igreja tradicional lá no século XV, na Idade Média, isso aí é balela, conversa fiada. A redenção só há em Jesus. O perdão dos pecados só está em Jesus. A cura para o pecado está em Jesus. A vida eterna está em Jesus. Quem quiser ver o pastor Jacimar, que está lá na eternidade, tem que renunciar aos pecados um dia após o outro e entregar sua vida de vez e viver de vez para Jesus. Caso ao contrário, se viver que nem um pé na igreja e outro no mundo, que é até um adágio popular, mas eu não vou falar, porque às vezes é ofensivo. Um pé na igreja e outro no mundo, cuidado. Porque às vezes você está aqui, Deus está guardando. E se colocar o pé no mundo, vai que o diabo passa a foice, juntamente com aquela senhora da foice, a senhora chamada morte. Vamos orar. Cantora, se aproxime, por favor. Soberano, gracioso Deus, nessa noite nós te enaltecemos pela tua palavra. E eu continuo orando, Senhor, por aqueles que precisam de salvação, precisam de transformação e de redenção, e da justificação, da regeneração. Nós precisamos do Salvador um dia após o outro. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor de vez, Pai, e nós não queremos abandonar o Senhor. E eu oro agora, Senhor, por aqueles, Pai, que estão resistindo à tua palavra. Ó Deus, que essa dureza de coração caia por terra, porque a tua palavra diz que o Senhor colocaria no teu povo um coração de carne, tiraria o coração de pedra, um coração sensível à tua voz e à tua palavra, um coração, meu Pai, aonde seja sensível e guarde a tua preciosa palavra no coração para não macular a tua santidade. Ó Deus, eu oro, Senhor, pelos meus parentes, primos, que não te conhecem, Pai, que estão desviados da tua presença.
para que esta preciosa salvação os alcance, Pai, para que eles não desçam a sepultura sem antes reconhecer o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora, porque diz a Bíblia que o amanhã pertence a Deus. O que pertence para nós é o agora, é o hoje. Você pode dizer amém?